Senhores, vou fazer login em minha planilha, só que vou colocar intencionalmente uma senha errada. Então, usuário Newton e a senha será ASAS. É uma senha errada. Erro de senha, tente novamente. Mais uma vez. E senha será, mais uma vez, ASAS. Vou clicar em enviar. 2 erros de senha em menos de 24 horas. Com 3 erros, a planilha será bloqueada. Eu vou insistir. E mais uma vez vou colocar a senha errada, ASAS. Vamos ver o resultado. 3 erros em menos de 24 horas. A sua planilha foi bloqueada. E vejam que eu nem consigo abrir o formulário de login. Vamos ver como isso foi feito? Mas logo após a nossa vinheta. Para entendermos como funciona a nossa planilha, precisamos entrar na planilha admin. Apenas o admin tem acesso a ela, mas nenhum outro usuário consegue acessá-la. E a sua estrutura é muito simples, vamos a ela aqui. Temos aqui em cima à esquerda o nome do usuário e a sua senha. Essa planilha é para apenas um usuário. Temos aqui tentativas e horário. Tentativa 1, 2 e 3. Se você fizer a primeira tentativa e falhar, entrará aqui o texto falha. E aqui entrará o horário em que ocorreu essa falha. Isso ocorrerá na tentativa 2 e 3 também. Em cima nós temos a função agora. E nesta célula aqui, nós temos a seguinte fórmula, F1 menos E5. Se esse valor for igual a 1 ou maior, é porque a diferença entre as duas datas é maior de 24 horas, ou seja, um dia, e nós vamos levar isso em consideração. Uma observação muito importante aqui, essas 3 datas que entrarão aqui nessas 3 células, elas não se alteram, elas serão fixas. Mas a fórmula que está em F1, ela se atualiza, bastará você fazer qualquer alteração nesta planilha. E nessa célula aqui, H5, por exemplo, eu vou colocar um ponto aqui. Ponto, vamos lá, um ponto, e vou dar Enter. E vejam que a data lá em cima será atualizada. Temos lá 13 horas e 6 minutos. Mudou, 13 horas e 31 minutos. Eu preciso sempre daquela data atualizada para o nosso código funcionar perfeitamente. Sabendo disso tudo, vamos agora dividir a nossa tela em 2 partes e vamos olhar o nosso código. Estamos agora com a nossa tela dividida em 2 partes e eu estou aqui dentro do código do nosso formulário de login. Bem, antes de começarmos, eu quero fazer uma observação. Eu tenho aqui a expressão o valor da range é 6. Essa expressão toda pode ser substituída por valor de E6 entre colchetes. E essa expressão também pode ser substituída apenas por E6 entre colchetes. Nós teremos aqui o mesmo resultado. Outra coisa, dentro do código eu tenho a variável ADM, tipo planilha. E ADM irá representar a planilha admin. Como tudo dentro desse código irá rodar dentro da planilha admin, eu não vou ficar repetindo a expressão admin. Quando eu falar o endereço de uma célula, vocês já saberão que é dentro da planilha admin. Bem, sabendo disso, vou criar aqui um ponto de interrupção e vou executar o nosso formulário. Vamos lá, aqui à direita, vou executar. O campo usuário igual a Newton. E o campo senha será ASAS, ao invés de bala. Vou clicar em enviar. E vamos prosseguir daqui com a ferramenta F8. Eu declarei aqui a variável ADM, como eu falei anteriormente. Se o campo usuário for igual a vazio ou o campo senha for igual a vazio, então abrir a mensagem. Atenção, preencha os 2 campos, fechar o formulário e fim do código. Essa condição é falsa, portanto, vamos pular para o end if. E vamos prosseguir aqui com a nossa segunda condição, continuando. Se A4 for igual ao usuário, condição verdadeira, e B4 for igual a senha, condição falsa, porque nós não colocamos bala, colocamos ASAS. Então,
Se toda essa condição fosse verdadeira, o que esse código faria? A propriedade visible das planilhas aba 01, 2, 3, 4, 5, 6 seria igual a verdadeira, ou seja, elas seriam exibidas. O nosso formulário seria fechado, a área que vai de E4 e G5 seria toda apagada, o arquivo seria salvo e fim desse código. Então, o usuário teria acesso a todo o conteúdo dessa planilha. No entanto, como essa condição aqui é falsa, o código vai pular para o end-if. Vamos lá, end-if, e vamos subir aqui com o nosso código aqui, a parte que nos interessa. A partir desse ponto, eu vou tratar as três tentativas. Vou começar colocando um ponto na célula H5. Eu farei isso para o nosso relógio ali em cima ser atualizado. Foi lá. Bem, se E6 for maior que 1 ou F6 for maior que 1, então eu vou limpar essa range E4, G5. Por que eu farei isso? Se eu tiver um número 1 aqui ou um número 1 aqui, isso quer dizer que essa data aqui é superior a essas datas em mais de 24 horas. Portanto, eu vou limpar aqui essa área para que o usuário volte a ter as três oportunidades de login após as 24 horas. Mas como essa condição agora é falsa, o código irá prosseguir. Continuando, vamos lá. Se A4 for igual ao usuário e B4 for diferente de senha, então essa condição é verdadeira. E vamos entrar nesse condicional. Se E4 for igual a nada, for igual a vazio, é condição verdadeira, E4 será igual a falha, E5 será igual a null, função null, salvar este arquivo, usuário igual a vazio, senha igual a vazio, mensagem erro de senha, tente novamente. Está aqui a mensagem, vou fechar, e fim do nosso código. Muito bem, temos aqui o registro da primeira falha e o seu horário exato. Vamos agora provocar a segunda falha. Senhores, mais uma vez preenchi o nosso formulário pela segunda vez com a senha errada. E vamos prosseguir deste ponto aqui. H5 igual a um pequeno ponto para atualizarmos o nosso relógio lá em cima. Vamos lá? Está lá, foi atualizado. Se E6 for maior que 1 e F6 for maior que 1, então, essa condição é falsa, porque esses valores são inferiores a 1, ou seja, ainda não passou 24 horas entre essas duas datas. Portanto, vamos prosseguir. Se A4 for igual ao usuário, condição verdadeira, e B4 for diferente de senha, condição também verdadeira, vamos prosseguir. Entramos no segundo condicional. Se E4 for igual a nada, então, condição falsa, vamos para o fim do if e vamos para o segundo condicional. Aqui está. Se F4 for igual a nada, então, condição verdadeira, F4 será igual a falha, F5 igual a função null, vou limpar o usuário e senha, vou salvar a planilha e vou abrir essa mensagem para depois encerrar o nosso código. Vamos lá? Falha, função null, vou limpar o usuário e senha, vou salvar a planilha e vou abrir a nossa mensagem. Aqui está. 2 erros de senha em menos de 24 horas. Com 3 erros, a planilha será bloqueada. Vou clicar em OK. E fim do nosso código. Antes de continuarmos, quero fazer uma observação. Vou selecionar essas duas células que estão no formato de número e vou colocar no formato de hora. Vamos lá, aqui à direita, procurar hora. Muito bem. Bem, a diferença entre essas duas datas aqui é de 2 horas, 53 minutos e 31 segundos. E dessas duas datas, 11 minutos e 50 segundos. Tá? Mas eu preferi colocar isso aqui no formato de número, que ficou mais fácil eu manusear os meus códigos lá. O importante é entender que, se uma dessas duas datas ultrapassar 24 horas, eu vou limpar essas falhas para que o usuário volte a ter 3 oportunidades de fazer o seu login. Isso que é importante entender. Já preenchi o nosso formulário pela terceira vez, mais uma vez com a senha errada, e vamos prosseguir desse ponto. Essa condição aqui é verdadeira, porque a senha é diferente de B4. Quer dizer, houve mais uma vez um erro. Bem,
Se E4 for igual a vazio, então, condição falsa. Isso quer dizer que já houve a primeira falha. Fim do if, vou subir com o código. Aqui estamos. Se F4 for igual a vazio, então, condição falsa também. Isso quer dizer que já falhamos pela segunda vez. Vamos para o end if e vamos pular para o fim do nosso código. Deixe-me ajustar aqui a coluna. Aqui está. G4 será igual a falha. Está lá a falha. G5 será igual à função null. Mensagem: 3 erros em menos de 24 horas. Sua senha foi bloqueada. Aqui está a mensagem. Fechando. A4 igual a admin. B4 igual a 1234 é a senha secreta do admin. Vou salvar a planilha, fechar o formulário de login e fim do nosso código. Com isso, nós substituímos a senha do usuário pela senha do admin e só ele agora poderá abrir essa planilha. Para fecharmos a videoaula, vamos imaginar a seguinte situação. Eu cometi 2 falhas no preenchimento do login, portanto, eu pensei, vou esperar 24 horas para fazer a terceira tentativa. Bem, a prova disso é que esse valor aqui é maior que 1 e este também, ou seja, a diferença dessas datas com a data atual é maior de 24 horas. Se eu transformar a formatação dessas células de número para hora, nós veremos isso. Bem, nessa situação, vamos prosseguir. Eu preenchi o nosso formulário, dessa vez coloquei a senha correta. Sabendo disso, vamos efetuar a ferramenta F8. Vamos lá? Usuário e senha não são iguais a vazio, vamos prosseguir. Fim do if. E vamos aqui para essa situação. Se A4 for igual ao usuário, é verdadeiro, e B4 for igual à senha, também é verdadeiro, portanto, vamos abrir as planilhas. Vou fechar o nosso formulário de login. Agora sim, eu vou limpar toda a área E4 e G5. Limpei tudo. Então, com isso, eu recuperei as minhas 3 tentativas de login. Vou salvar a planilha e fim do nosso código. Faltou ainda uma última observação para fechar mesmo. Dentro do objeto esta pasta de trabalho, nós temos o evento beforeClose, que irá pegar a propriedade visible das planilhas admin, aba 01234556, com valor de value hidden, ou seja, essas planilhas só poderão ser exibidas através de código VBA. Portanto, se você não tem a senha correta da planilha, você nunca terá acesso a essas planilhas. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.